Com certeza, se você é aposentado ou pensionista, você tem dúvidas sobre o que é essa tal de revisão da vida toda. Ouve falar por aí, nos noticiários ou até pela internet mesmo, e por alguns colegas advogados, mas você não faz ideia de como que ela funciona, se você pode ter direito a essa revisão e se ela tem algum prazo, alguma coisa que você precisa fazer para ter direito a ela. Nesse vídeo eu vou te explicar alguns detalhes acerca dessa revisão, o que é, quem tem direito, se tem prazo, enfim. Não dá para falar tudo neste vídeo, mas eu vou tentar te auxiliar ao máximo, por ser um tema bastante detalhado e cheio de poréns. Mas caso você não saiba e queira se aprofundar, aqui no canal eu já fiz uma playlist gigante só sobre revisão da vida toda, que eu estou colocando todas as atualizações lá no decorrer do tempo. Então se inscreva no canal, curta este vídeo e ative o sininho para que você acompanhe os vídeos sobre o andamento dessa revisão que eu vou sempre estar postando aqui no canal, beleza? Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Vamos lá? Talvez você não saiba, mas a revisão da vida toda foi reconhecida pelo STJ em 2019, dando ganhos de causa para os aposentados e pensionistas que já tivessem entrado com o processo contra o INSS. Mas, infelizmente, o INSS recorreu para o STF, para o Supremo, e o Supremo suspendeu todos os processos que tratassem sobre o assunto. Isso aconteceu em 2020. Atualmente, a revisão da vida toda se encontra em um estado um pouco avançado no STF, mas eu duvido muito que ela seja julgada este ano, 2021. Sendo otimista, talvez no final do ano, e eu estou bem confiante mesmo com essa revisão, que ela vai passar pelo STF sim, por ser uma tese que já está na lei, ok? Fora que não há que se falar que o INSS não tem os valores para pagar o aumento nos benefícios por conta dessa revisão, pois os recolhimentos para o INSS para custear as aposentadorias foram feitos, foram pagos. E isso eu vou te explicar no decorrer deste vídeo. Enfim, a revisão da vida toda surgiu diante de uma grande polêmica. Em 29 de novembro de 1999, foi publicada uma lei que trouxe uma regra de transição ruim para quem já estava afiliado ao INSS. Ou seja, essa regra se aplicaria para os que eram segurados no INSS anteriores à referida lei, quem já tinha contribuído para o INSS. A lei trouxe a seguinte regra, que os filiados anteriores a novembro de 1999, ou seja, quem entrou antes, não teria todos os seus salários de contribuição considerados quando a aposentadoria fosse concedida lá na frente, que iam ser considerados somente os salários das empresas trabalhadas a partir de julho de 1994. E todos os anteriores para trás seriam como, sei lá, se eles nem tivessem existido para o INSS, de uma forma mais grossa para você. Como se você tivesse pago à toa. Sendo que nessa mesma lei também foi prevista uma regra permanente, diferente dessa. Só que é uma regra permanente mais benéfica para quem se filiasse depois dessa lei. Ou seja, depois de 29 de novembro de 1999. Quem começasse a contribuir para o INSS depois dela. Os filiados após essa data teriam todos os seus salários considerados no cálculo da aposentadoria. Então, a depender da situação, alguém que se filiou ao INSS depois dessa lei e ganhava menos como salário e, consequentemente, contribuía menos para o INSS, pode ser que ganhe mais de aposentadoria do que quem se filiou antes dessa lei e até talvez pagou mais do que a outra pessoa e teve os salários desconsiderados os anteriores a julho de 1994. Percebe a injustiça? Alguém que chegou depois do INSS, começou a contribuir depois e em muitos casos até com menos, vai ganhar mais do que quem já estava e que teve os salários anteriores a julho de 1994 desconsiderados. Uma regra de transição que deveria ser melhor para quem já estava no INSS é pior. E a regra definitiva é melhor para quem chegou depois. Então, por conta disso, surgiu um grande conflito por parte de todos os aposentados que foram atingidos, infelizmente, por essa regra de transição. Era como se eles tivessem trabalhado a vida inteira de graça. Tiveram um tempo considerado, os anteriores a julho de 1994, mas não os valores.
Ou seja, se você se aposentou depois de 1999, sendo assim atingido pela regra de transição e viu a sua carta de concessão, com certeza questionou o motivo que as suas contribuições anteriores a julho de 1994, que elas não estavam consideradas no cálculo da sua aposentadoria, que elas não estavam lá descritas na sua carta de concessão. Diante disso, vem uma outra dúvida. Mas e se antes de julho de 1994 eu tinha salários melhores, salários altos? Como que eles ficaram? Basicamente, eles foram desprezados pelo INSS como se nunca tivessem existido. Então, se você trabalhava mais jovem, quando você tinha mais energia e, sei lá, se dedicava mais na esperança de ter uma aposentadoria satisfatória e condizente com a sua condição financeira lá na época, você se viu frustrado quando teve a sua aposentadoria concedida. Mas saiba que, felizmente ou infelizmente, você não está sozinho. Há muita gente nessa situação injusta, em que pese a revisão da vida toda para incluir os salários anteriores a julho de 1994, pelo que eu percebo aqui no escritório, aqui na prática, atuando com clientes assim, ela ser uma exceção, ou seja, que a minoria dos aposentados tem direito a ela, ainda assim há pessoas nessa situação que não procuraram saber se tem direito a essa revisão ou não. Conseguiu me acompanhar até aqui? Mas vamos lá. A revisão da vida toda é basicamente para incluir todas as suas contribuições no cálculo da sua aposentadoria, exatamente a vida inteira, inclusive as anteriores a julho de 1994, que é as que o INSS desconsidera. Então, pensa comigo que eu vou te dar 3 exemplos que podem ser, sei lá, pequenos indícios que você tem direito à revisão da vida toda. Eles não são uma regra, eles são indícios e são coisas que eu percebo aqui na prática, atuando no escritório no dia a dia. Vamos lá. Pedro, funcionário de uma grande empresa a partir de 1975, com um ótimo salário e, consequentemente, ótimas contribuições para o INSS. E para você visualizar melhor, pense no Pedro daqui para frente e coloque ele nos 3 contextos que eu vou descrever a seguir. Primeiro, Pedro, depois de julho de 1994, ele deixou de trabalhar por vários anos, sendo que nesse decorrer ele só realizou algumas pequenas contribuições no decorrer deste período, apenas para manter a carência, não sei. E ele foi lá e requereu a sua aposentadoria. Infelizmente, ele foi surpreendido com um benefício ínfimo em comparação com toda a sua vida de trabalho e percebeu que as suas altas contribuições da empresa, que ele entrou lá em 75, não estavam consideradas no cálculo da sua aposentadoria, exatamente na época que ele ganhava mais. Agora vamos para a segunda situação. Pedro, depois de julho de 1994, ele resolveu abrir o seu próprio negócio e contribuir em cima de 1, 2 salários mínimos. Mas nada comparar aquelas antigas contribuições altas. E quando Pedro foi requerer sua aposentadoria com essa realidade, adivinha? Mais uma vez, ele não teve as suas altas contribuições levadas em consideração. Ou seja, exatamente aquelas realizadas antes de julho de 1994, na empresa que ele ganhava bem. E consequência disso, o benefício lá embaixo. Agora, a última situação, só para você entender os exemplos. Pedro saiu de uma grande empresa que trabalhava e foi trabalhar em um emprego pior, pode-se assim dizer, com o salário lá embaixo. Trabalhou, e quando foi se aposentar, eu não preciso nem dizer, não é mesmo? Talvez o Pedro teve um salário mínimo considerado de aposentadoria. E mais uma vez, a aposentadoria lá embaixo. Se você se encaixa em alguma das situações a seguir, ou até mesmo questiona diariamente, todos os meses que vai no banco, que a sua aposentadoria está pouca em virtude das suas altas contribuições do passado, quando você lembra da sua realidade, talvez sim, você tenha direito à revisão da vida toda, mas que fique claro, para essa revisão são necessários cálculos, não é chegar entrando. Para ficar mais claro, você não pode sair entrando de qualquer jeito. Você tem que verificar antes se ela é benéfica para você ou não. Quando eu digo benéfica, é se ela aumenta o benefício que você recebe, pois de nada adianta você entrar com essa revisão por entrar,
só porque está todo mundo falando por aí. Procure um especialista em cálculos previdenciários, melhor dizendo, em revisões previdenciárias e faça os cálculos, ok? Agora, vamos para alguns detalhes finais. Se você se aposentou depois da reforma da Previdência, ou seja, 13 de novembro de 2019, se as regras de concessão da sua aposentadoria forem em cima das regras da reforma, você não tem direito à revisão da vida toda, beleza? Mas é importante você analisar caso a caso, pois se você tiver completado os requisitos antes da reforma para algum outro benefício qualquer, pode ser feita uma coisa que eu gosto de chamar aqui no escritório, que eu não sei se os advogados falam assim por aí, que é planejamento da revisão, ok? Aí dá para ver possibilidades e não só da revisão da vida toda, mas sim de todo o seu contexto de vida. Agora vamos para o prazo para entrar com esse processo. A revisão da vida toda incide o prazo decadencial de 10 anos, a contar do mês subsequente ao recebimento do seu primeiro benefício lá no banco, um mês depois que você recebeu o primeiro benefício. Passou 10 anos, você não pode pedir mais. Só se tiver alguma coisa que interrompeu este prazo, como um pedido administrativo de revisão ou alguma incapacidade que tornou o pedido impossível, algo assim, tem que ser analisado caso a caso antes de falar que o cliente não tem direito. Enfim, então a cada mês que passa, você vai perdendo tempo e dinheiro. Agora do dinheiro eu vou te explicar. A cada mês que passa e você não entra com o processo, tem algumas consequências. Se já tem mais de 5 anos que você se aposentou, a cada mês que você perde um benefício recebido, é que para entrar com o processo de revisão violatória, você pode pedir somente as diferenças dos últimos 5 anos para trás só. 5 anos para trás, a contar da entrada do seu pedido de revisão. Então, se já tem 6 anos de aposentado, saiba que esse 1 ano que você deu para o INSS, que você não entrou com o processo, caso a revisão da vida toda seja aprovada, você perdeu ele. A partir do momento que você entra com o processo, o prazo de 5 anos para trás, ele fica marcado. Deixa eu te explicar. Se você se aposentou em 2013, só que você só entrou com o processo em 2020, o prazo de 5 anos ficou interrompido em 2015, entendeu? 2020 menos 5, fixado em 2015. Aí o que for para frente, só agrega caso você ganhe o processo. Se a revisão da vida toda for julgada, sei lá, 2024, você vai ter os atrasados dos 5 mais 4, 9 anos, entendeu? Importante dizer também que ao entrar com o processo, você já garante juros e correção monetária. Mas vamos a alguns outros detalhes que eu falei neste vídeo e reforçando o que eu já disse. Você precisa fazer cálculos. Eu brinco aqui no escritório, se você tem dúvidas, ou sei lá, uma pulga atrás da orelha, que a sua aposentadoria está ruim, se você questiona isso, só isso eu já enxergo um grande indício que talvez o cliente tenha direito a alguma revisão. Não só a revisão da vida toda. O importante mesmo é você procurar um especialista, porque este especialista pode falar outra revisão que você tenha direito, analisando seus dados e a concessão do seu benefício. A revisão da vida toda está sendo muito falada, mas é uma exceção. Mas existem outras revisões que podem te beneficiar. Então, não há dúvida boba, ok? Se você acha que está ruim, procure um especialista. Então, recapitulando, se você tinha bons salários antes de julho de 1994 e passou a ganhar menos depois disso, ou ficou muito tempo sem contribuir e fica intrigado sempre porque ganha pouco de aposentadoria, não deixe de conferir o seu benefício. O prazo de 10 anos que eu disse lá se aplica para qualquer revisão, tá bom? Procure um profissional de confiança que seja especialista em cálculos, para que ele verifique se a revisão da vida toda pode melhorar a sua aposentadoria ou não. Pois em muitos casos, como eu já disse no decorrer deste vídeo, ela pode não ser benéfica para você. Procure um especialista e exija os seus cálculos. Eu vou ficando por aqui e não se esqueça de se inscrever no canal e, como eu disse, vou fazer uma série de vídeos só sobre a revisão da vida toda. Se você tem dúvidas sobre o assunto, deixa aqui nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.